Saudações, meus amigos! Como havia prometido, hoje vou falar com os senhores um pouco sobre competência em matéria ambiental. Competência é um tema relevante em todas as áreas do direito, né? Especialmente na área processual, seja ela civil, penal ou na área ambiental. Na área ambiental, ela possui contornos específicos que eu pretendo comentar com os senhores. Bem, vamos lá. Quando eu falo de competência em matéria ambiental, eu tenho que descobrir uma coisa. Existem dois tipos de competência. Nós temos competências materiais ou competências administrativas, que ficam a cargo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A competência administrativa material, ela pode ser classificada em competência exclusiva da União, que possui a sua previsão legal no artigo 21 da Constituição Federal, e a competência comum dos demais entes, que vem prevista no artigo 23 da Constituição Federal. Em relação especificamente à questão ambiental, 3 incisos nos são mais relevantes. Vamos a eles. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, valor artístico e valor cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar as florestas, a fauna e a flora. No tocante à competência legislativa, essa é atribuída à União, Estados e Distrito Federal, cabendo aos municípios legislar apenas sobre assuntos de interesse local nos termos do artigo 30 da Constituição Federal. Quando falamos em competência, e aí incluindo a competência em matéria ambiental, é preciso lembrar a questão do Pacto Federativo. União, Estados, Distrito Federal e municípios compõem a federação, compõem a República Federativa do Brasil, e todos eles são autônomos nos termos da Constituição, evidentemente, e também a indivisibilidade desse pacto. Assim, a Constituição estabelece que todos eles são autônomos e independentes. Tratando-se de competência legislativa concorrente, é importante relembrar que caberá à União estabelecer normas gerais sobre a questão. Neste caso, caberá aos Estados e ao Distrito Federal apenas suplementar tais regras. Caso inexistam regras criadas pela União neste aspecto, os Estados e o Distrito Federal possuirão capacidade legislativa plena, ou seja, poderão regulamentar a questão da forma que melhor lhes aprouver. Contudo, caso sobrevenha uma norma federal tratando acerca da questão, essas normas estaduais e distritais que eventualmente existam, elas terão a sua eficácia suspensa. Isso é um tema bastante importante e muito exigido em concursos públicos, que não pode passar em branco. Por falar em questões de concurso, vamos resolver uma questão? Vem comigo. Questão da OAB 2010. Considerando a repartição de competências ambientais estabelecidas, assinale a alternativa correta. Alternativa A, deverá ser ditada lei ordinária com as normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para o exercício da competência comum de defesa do meio ambiente. B, a exigência de apresentação no processo de licenciamento ambiental de certidão da Prefeitura Municipal sobre a conformidade do empreendimento com a legislação de uso e ocupação do solo decorre da competência do município para o planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Legislar sobre a proteção do meio ambiente e controle da poluição é competência concorrente da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, com fundamento no artigo 24 da Constituição Federal. Alternativa D, diz que a competência executiva em matéria ambiental não alcança a aplicação de sanções administrativas por infração à legislação do meio ambiente. Bom, dentre essas alternativas, a alternativa correta seria a alternativa B. Por que isso? Porque a competência dos municípios abrange a questão da ocupação do solo. Então, com relação à questão ambiental, a competência do município se refere a questões a ele afetas, né? Então, temos aí, na verdade, um estudo do Estatuto da Cidade, que é uma outra legislação que a gente verá no futuro.
Tratando-se de competência legislativa em sede ambiental, essa previsão também vem descrita na Constituição Federal e, da mesma forma, também possui 3 incisos mais específicos, mais diretamente relacionados à questão ambiental, que eu gostaria de ver com os senhores agora. Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. E, por fim, legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.